Olá vocês, boa atualizada, tudo bem com vocês? E aí, como é que tá a temperatura? Como é que tá a pressão? Como é que tá a umidade atmosférica com vocês? Aí, Brasil que tá frio, não é verdade? Você sabe por que tá fazendo tanto frio em 2021 no Brasil? Você sabe por que agora no mês de junho, julho, agosto, setembro são os meses que mais fazem frio em parte do Brasil? Por que outras partes do Brasil não faz tanto frio? Por que outras regiões do Brasil não tem um resfriamento tão rápido quanto acontece, por exemplo, em algumas regiões do Brasil? Não sabe? Então você está no lugar certo. Seja bem-vindo ao canal Bora Atualizar. Geografia e atualidades de uma forma eficiente, eficaz, para você ser aprovado no seu exame de seleção. E para isso acontecer, solta a vinheta, papai! Fala, meu boa atualizado, fala, minha boa atualizada, como é que tá a tua preparação? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Tudo evoluindo positivamente? Temática muito boa, temática geográfica muito peculiar ao que nós estamos vivendo no Brasil em 2021. Ondas de frio, geada, nevasca, ondas de frio, friagem na Amazônia, tudo isso são características decorrentes, tá, de uma combinação de fatores climatológicos ou climáticos que ocorrem e acontecem, são caracterizados no território brasileiro. Então nós estamos passando por um ano de frio no Brasil significativamente forte, tá? Que dura de 1 até 3 dias. O fenômeno da friagem, que é o resfriamento, que é a redução das temperaturas na região amazônica, ocorre mais uma vez no inverno brasileiro. As temperaturas no Brasil ficam diferenciadas decorrente de quê? Repito, de uma combinação de fatores climáticos. E esses são justamente esses fatores climáticos, esses elementos climáticos, em especial a temperatura atmosférica, que nós vamos começar a conversar com vocês geograficamente a partir de agora. Mas já te peço que você deixe um like pra gente, que ajuda demais o nosso canal Bora Atualizar, demais mesmo, tá? E se você ficar até o final do vídeo, além de ter informação bônus, eu te peço também para você compartilhar esse vídeo para chegar mais e mais longe geograficamente falando, tá? Repito, falando de ondas de frio, o que faz que o Brasil apresente temperaturas que chega a essa imagem aqui atrás? O que faz? Quais são as combinações de fatos, fatores, elementos que vêm combinando com que o Brasil apresente tamanha quantidade de ondas de frio? Olha, se você observar bem, a região no Brasil que é mais atingida por essas ondas de frio é a região sul do Brasil. Tá? A região sul do Brasil, que é representada pelo bioma das araucárias, a região sul do Brasil, que é representada também, caracterizada também pelo bioma dos pampas, ou também chamada de campanha gaúcha, essa é a principal, né, ou a primeira região brasileira a ser, vamos colocar assim, invadida por essas ondas de frio. Mas também as regiões sudeste, as regiões centro-oeste também e a região norte também recebem de forma direta ou de forma indireta as características, as classificações, tá? Climáticas, ou seja, quando eu falo classificações climáticas, você vai lembrar temperatura, umidade e pressão. Nessa super aula você vai estar tendo mais atenção geográfica em relação a qual elemento climático? A térmica ou a temperatura atmosférica. Repito, a primeira região a ser atingida pelas ondas de frio no Brasil durante o inverno, lembrando, inverno você sempre vai lembrar de solstícios, épocas do ano em que os hemisférios norte e sul são desigualmente iluminados. Ou ainda, você vai lembrar, ou o Sol está na altura do Trópico de Câncer, ou o Sol encontra-se na altura do Trópico de Capricórnio. Nessa estação de inverno, para o hemisfério sul, para onde é que está o Sol? Hemisfério norte, compreende? Aí você vai ter algumas dicas, por exemplo, algumas características, como a duração do dia e a duração da noite. Tá? Mas, de fato, os solstícios, épocas do ano em que os dois hemisférios são desigualmente iluminados, é a relação direta com a nossa estação de inverno. Oficialmente, se tem na bibliografia geográfica a data de 21 de junho a 23 de setembro. São datas referenciais, turma boa. Mas que não significa dizer que no dia 21 de junho, tá, encerra-se o outono no inverno sul e já começa o inverno no hemisfério sul. Não é tão automático, nós estamos falando de questões naturais.
tá? Podem ser dias antes ou dias depois. Por exemplo, em 2021, essas ondas de frio, no plural, tá, turma? Elas chegaram muito mais cedo do que 21 de junho. Já se anunciava essas ondas de frio no Brasil em 2021, já no mês de maio, finalzinho do mês de abril para o mês de maio, tá bom? Na mesma proporção, não significa dizer que no dia 23 de setembro a estação de inverno é encerrada. Não é automático, repito, pode ser antes ou pode ser dias depois, tá? Essas datas são referenciais. Detalhe, nunca confunda falar de inverno, falar de verão, você sempre vai associar a solstícios, tá? Falar de primavera, falar de outono, você sempre vai relacionar diretamente, sem medo de errar, a equinócios. Fácil de entender. Se solstícios são épocas do ano em que os dois hemisférios são desigualmente ou recebem radiação solar de forma desigual, o Sol na altura de um dos dois tópicos, em especial Câncer e Capricórnio, os equinócios é só você dizer que são dias e noites com duração igual, porque o Sol encontra-se na altura da linha do Equador, tá? Então fica fácil você saber distinguir. Nessa super aula, solstício, tá bom? Região Sul, região Sudeste são atingidas diretamente. Nessa ordem, vai depender da força que a massa polar atlântica, tá, chega ao nosso território. Essa massa polar, a MPA, você está vendo as duas imagens, tanto no inverno quanto no verão, você está observando o quê? Que no Brasil, ele pode ter 5 ou 4 massas de ar atuando. Vai depender de quê? Da estação do ano. Tá? Se você está falando de verão, se você pega um item relacionado a verão, você vai ter o quê? Você vai ter 4 massas de ar, tá certo? Massa equatorial atlântica no norte, no hemisfério, no Oceano Atlântico Norte, você vai ter massa equatorial continental, você vai ter a massa tropical atlântica e a massa tropical continental. Isso no verão. Se você observar ainda no mapa, você vai observar na estação de inverno que nós temos o quê? Também 4 massas de ar. Só que não são mais as mesmas, porque uma cede lugar, ou seja, a massa tropical continental, ela cede o seu lugar para a massa polar atlântica. Algumas correntes afirmam o seguinte, que durante o verão, quem comanda a classificação climática do nosso país é a massa equatorial continental, que se origina na Amazônia Oriental. Lembra você que toda massa de ar, ela tem uma característica muito, muito peculiar, que é ser o quê? Dinâmica. Ela muda e ela é mudada decorrente do seu trajeto. Repito, por onde a massa de ar passa, ela vai alterando a classificação climática daquela área geográfica. E ao mesmo tempo, ela também é modificada ou alterada. Por isso, a principal característica das massas de ar, grandes ventos, são justamente seriam o quê? Dinâmicas. Outra observação para vocês, massas de ar é o fator que mais influencia, naturalmente falando, na classificação climática de um espaço geográfico, de uma área geográfica, tá bom? Lembro ainda a vocês, quando se fala de massas de ar, ela tem um negócio chamado local de origem. Tá? Local de origem, não preciso nem falar, a denominação do termo já diz por si só o que é isso, tá certo? Agora tem um detalhe, não é porque é uma massa de ar, por exemplo, a polar atlântica, que nós estamos falando dela agora no inverno, tá? Não é porque a massa polar atlântica, originada lá da Argentina, ela é polar, logicamente nasce no polo sul do Brasil, do mundo, né? Do hemisfério sul, para ser mais específico, que ela vai ser todo o tempo fria e úmida. Ela decorrente do seu trajeto, a partir do seu trajeto ou do seu percurso, ela pode ficar quente ou seca, ou pode ficar fria e seca. Vai depender de quê? De todo o seu trajeto. Vai depender por onde essa massa de ar vai transcorrer, levando as suas influências e sendo também influenciadas, tá bom? Mas nessas imagens ao fundo aqui da nossa super aula, observe, nós temos na realidade 5 massas de ar, mas vai depender, tá, da estação do ano que você vai encontrar ou a massa tropical continental ou você vai encontrar a massa polar atlântica. Repito, vai depender da estação do ano, certo? Agora, qual é a nossa massa de ar em especial, tá? A nossa massa de ar especial é essa mocinha aqui, ó, a MPA. Ela tem 3 caminhos quando ela chega no inverno no Brasil, que essa que provoca as ondas de frio, em especial sul, sudeste, centro-oeste, e ela pode chegar até na Amazônia, provocando um fenômeno chamado friagem, queda brusca de temperaturas,
Isso pode ocorrer na Amazônia de 3 até 7 vezes naturalmente falando. Observa esse mapa aqui. Ao meu lado, você tem 3 caminhos dessa massa de ar. O caminho N é quando ela percorre o litoral Atlântico Sul. Ela vai gerar as chamadas chuvas frontais na rota N, tá? Que é o Oceano Atlântico Sul. Por que ela vai gerar as chuvas frontais? Porque ela vai se encontrar com a massa tropical atlântica. E quando você tem uma massa tropical, que é quente, encontrando com a massa polar, que é fria, você vai ter o resultado, a consequência, as chuvas frontais, tá bom? Quando a massa polar atlântica, olha para o mapa mais uma vez, ela encara a rota Z, ela vai provocar, é essa daí que provoca principalmente a consequência o quê? Ondas de frio que vieram a acontecer agora no inverno de 2021 no nosso país. Quando essa mesma massa polar atlântica, veja como ela é dominante, tá? Que sai lá da Argentina e entra pela rota A, ela vai originar a questão da friagem na Amazônia. Repito, a queda brusca de temperatura. Não esquece, a massa polar atlântica, ela gera 3 fatos diretos: chuvas frontais, ondas de frio e também a questão da friagem. Vai depender de quê? Como ela chega. Por isso que a principal característica das massas de ar em qualquer parte do mundo, mas em especial no nosso país, é serem altamente dinâmicas. Então não tem como você errar em uma questão, não tem como você errar em um item de geografia no seu tão sonhado e já sendo preparado exame de seleção. Quando essa massa de ar chega forte, massa polar atlântica, repito, ela provoca o quê? Olha as imagens de fundo. Geada. Ela pode provocar, inclusive, nevasca. Ah, mas geada e nevasca é a mesma coisa. Calma. Não. Tá certo? Cada um tem suas peculiaridades. Elas podem até ser complementares a partir de quê? Da sua origem, que é o vapor de água transformado em situação sólida. Mas geada e nevasca, elas têm essa coincidência natural. Saem do vapor de água e se transformam para o estado sólido, mas cada uma tem a sua diferença. E a sua diferença está justamente... Informação bônus. No final desse super vídeo você saberá a diferença de neve para geada, tá bom? Continuando aqui, você vai ter o quê? Você vai ter ondas de frio, onde você vai ter a presença... Tá? Desses blocos, vamos chamar blocos, ou dessa poeira, vamos chamar assim, essa poeira de material sólido decorrente das baixas temperaturas. E em especial, você vai ter a presença da geada. O que você deve entender com essa mocinha chamada geada? Geada não tem o que você errar, são camadas de gelo sobre superfícies. Agora, o que eu devo entender por superfície? Vai desde o solo, vai desde a vegetação, passando por couro de animais, percorrendo o trilho de uma porta, ou, por exemplo, a vidraça do seu apartamento, da sua casa, ou o seu telhado. Então, quando você tem esse acúmulo de finas camadas de gelo, você tem a classificação de geada, certo? Não tem como confundir. Quando eu falo em geada, você vai ter que associar o quê? O que faz isso? Quando é que ocorre? Já que eu falei alguns segundinhos atrás que as estações do ano influenciam nessa variedade, nessa variação climática. No caso específico das geadas, você vai ter que lembrar dessas 2 estações do ano, tá bom? Como eu mencionei, não é no dia 23 de junho que oficialmente, automaticamente, mecanicamente, inicia-se o inverno no nosso hemisfério sul, tá? Essas ondas de frio podem sair já iniciando durante a estação de outono. Ah, professor, mas eu não sei a relação das estações do ano. A dica é o PVOI. Exatamente isso, boa atualizado. Exatamente isso, boa atualizada. PVOI. Primavera, verão, outono e inverno. Escolha uma dessas estações do ano, tá bom? Ah, mas no Brasil, naturalmente, nós não temos as 4 estações do ano. Naturalmente, temos. Teoricamente, temos. Tá bom? Então você tem a obrigação de saber as 4 estações do ano na sequência.
E, sobretudo, as consequências nós estamos aqui a narrar. Então, falar de geada no nosso país, ó, não esquece, ela vai sempre acontecer durante o inverno e também é possível ocorrer durante a estação de outono. Então, essa imagem ela pode já vir decorrente do outono, essa imagem pode vir também decorrente da estação de inverno. Não tem um que errar, tá bom? Falar nisso, aí você vai ter agora a separação. Lembra que eu mencionei? Geada é diferente de nevasca, de neve. Por quê? Porque aí você vai entrar com a dona química, tá? Qual é a semelhança? Repito, sai do estado de vapor para o estado sólido. Mas uma vem da solidificação e a outra vem da sublimação. Tá bom? E as imagens de fundo não deixam a escapar a diferença, a animação aqui, a figura, ela deixa perfeitamente fácil você entender, tá bom? Então falar de geada, você vai falar de quê? Sublimação. Falar de neve, você vai falar de quê? De solidificação? Fica fácil ou não? Vai ficar mais fácil, né? E de onde que parte isso? Tá? Quais são os núcleos de condensação para as ondas de frio, para as geadas, para as nevascas do nosso país? Quais são os núcleos de condensação? É fácil você entender, são as superfícies. Quais são essas superfícies, professor? Me dá exemplos. Eu vou te dar 3 exemplos. Folhas, vidros e madeira. Tá? Quando você fala literalmente no condensação, esses 3 são os principais núcleos de condensação desse vapor de água para o estágio sólido no território brasileiro, tá bom? Os locais mudam a sua paisagem. Lembra que paisagem geográfica é tudo aquilo que você consegue capturar através dos seus sentidos. Um deles, a visão. Ou um deles, o tato. Então falar dos locais de origem, você vai lembrar, se for massa polar atlântica, você vai lembrar da Argentina, tá? De origem Antártida, é o famoso local de origem, ok? Almeida Júnior, mas professor Almeida Júnior, se eu pego uma questão, eu pego um item falando de friagem na Amazônia, você vai continuar lembrando que a massa polar atlântica no Brasil, ela tem origem Argentina, Antártida e entra pelo eixo ocidental, encontrando a facilidade da planície pantaneira para chegar na região amazônica brasileira, tá bom? Ok, mas por que isso acontece no Brasil, tá? Se me perguntarem por que a geada e até mesmo a nevasca podem chegar no território nacional, quais são os fatores que levam a isso? Chega para você agora. Os fatores você vai lembrar, eu vou falar estação do ano, mas eu posso mencionar estações do ano. Mas aqui ao lado você está observando que tem estação do ano no singular, porque nós vamos lembrar sempre de quem? Em especial, do inverno, tá bom? Então fica essa ressalva, mas pode começar isso no outono, ok? Não esquece disso. Repito, não é mecânico, não é automático que ocorrem, tá certo? As alterações climáticas junto ao território brasileiro, em especial com relação à estação do ano, que fique bem claro para vocês. Outro fator é a massa de ar polar, tá? Que sai do sudoeste para o nordeste do nosso território. Lembrando que essa massa polar atlântica tem 3 percursos. Percurso Atlântico Sul, que é o eixo oriental, percurso central e o percurso ocidental, cada um gerando as suas principais consequências. Percurso Atlântico Sul oriental, chuvas frontais. Percurso central, ondas de frio. Percurso ocidental, friagem na região amazônica e queda de temperatura na região centro-oeste ou pantaneira do Brasil, tá? Outro fator interessante é a questão da ausência de nuvens. Céu azul. Céu azul, tá? É perfeito naturalmente para você associar. Você pega uma prova que as questões vêm coloridas. Você faz o exame nacional do ensino médio digital. Então, tua imagem super colorida do céu azul é um céu perfeito para você ter a ocorrência, levando em consideração os demais fatores, tá? É um exemplo perfeito, é um cenário perfeito para você ter a resposta com relação às geadas e nevasca. Aqui tá frio no nosso estado do Maranhão, tá? Outro fator interessante é a questão da umidade. Lembra que eu mencionei? Quando se fala em clima, você vai lembrar de temperatura, de pressão e de umidade. Rapidinho, informação bônus. Pressão pesa a coluna de ar sobre os corpos, tá bom? Área anticiclonal para a área ciclonal. Tem muito a ver com a dinâmica de quê? Do ar, ou seja, ventos.
Outro elemento que compõe o clima é a umidade. E quando você fala na ocorrência de geadas e nevascas, as zonas de frio no nosso país, não esquece, tá? O texto tem que vir com a expressão baixa umidade. O ambiente, o cenário, a paisagem, o local, a área geográfica pode estar gelada. -5, -7, -8, -9, -10 graus. Mas a umidade está baixa. O ar está frio, mas está seco, tá? Lembra que umidade atmosférica é o quê? É a presença de vapor de água na atmosfera. Mas como é que você vai ter a sublimação e a cristalização, a consolidação? Como é que eu vou ter, professor Almeida Júnior, a solidificação e a sublimação como eu tenho uma umidade baixa? Lembra que a temperatura que vai comandar, tá? Lembra que é o vapor transformado em estado sólido, isso em especial decorrente da influência predominante da temperatura baixa. Gostou dessa? Mais um fator é o período noturno. Geralmente as geadas e as nevascas ocorrem durante a noite. Ah, mas um dia é impossível acontecer? Não. Mas a predominância, devido às baixas temperaturas, nós estamos no inverno, onde a radiação solar reduz na região do hemisfério sul, já que o sol está mais voltado para o hemisfério norte. Então a radiação solar, lembrando, quais são as duas grandes funções naturais da radiação solar? Fornecer luz e energia. Cuidado para você não sair respondendo fornecer diretamente calor. Cuidado, tá bom? Lembre-se que as duas funções principais da radiação solar é fornecer energia e luz, certo? Boa essa informação? Ok, então quando você tem todo esse ambiente de baixa umidade, tá? Durante o período da noite, com a presença da massa polar atlântica, durante a estação de inverno, você vai ter imagens como essa registradas agora em 2021 no nosso país, em especial em cidades da região sul do nosso estado, do nosso país, melhor dizendo, tá? Então não esquece disso, tá? Professor, e se vier uma questão, se vier um item mencionando sobre nevasca, aí você reduz tudo isso aqui a 3 palavras. Falar de nevasca, vem cá, é falar de tempestade de neve. Tá? Falar de nevada é falar de tempestade de neve. Quais são os locais de origem? Quais são os locais que ocorrem? Quais são as situações onde nesse local aqui vai acontecer uma nevasca? Vou te dar o principal: latitudes. As nevascas só ocorrem em latitudes médias, por isso o sul do nosso estado, e em regiões de latitudes altas. Por exemplo, próximo à linha do Equador, você pode ter se tiver influência da altitude. Tá bom? Não esquece desse detalhe. E o nosso país? Por que regiões como Gramado apresentam essa imagem linda e maravilhosa? É fácil você fazer uma certa equação geográfica. Quando você fala de nevasca, quando você for cobrado por nevasca, associe 3 elementos. Adicione 3 elementos que você tem uma nevasca. Quais são eles? Neve seca, acompanhada de difícil derretimento e juntamente com a rápida acumulação. Repito, nevasca, neve seca, anotou? Difícil derretimento, mais a questão da rápida acumulação de material. Detalhezinho básico para você. O que faz a ocorrência, o que leva à ocorrência de nevasca no nosso país? Vamos lá? É fácil você entender. Estação do ano, deixei em letras garrafais, inverno, não esquece, a ocorrência de ventos geralmente é menos intensa, tá? E juntamente com a média e uma baixa visibilidade. É um diferencial da nevasca para a geada, a visibilidade, tá? Porque a visibilidade da nevasca está associada à baixa, ao máximo à média. Entende? E também a questão dos ventos. Os ventos de inverno das nevascas que ocorrem nas ondas de frio no nosso país, geralmente eles são menos intensos. Beleza? Tranquilo? Gostou? Para você, é o bora atualizado e bora atualizado que ficou até o final, vá uma dica. Quando você pegar um item sobre neve, você lembra o seguinte: neve começa com N. N lembra de nuvens, precipitações não superficiais. Vapor de água associado a grandes altitudes gera o quê? Cristais de gelo. E quando você pegar um item relacionado à geada, vai lembrar: no chão. Neve, nuvem.
geada no chão, no solo. Aí você faz uma equaçãozinha. Vapor de água, que você já sabe que é a parte dele. Vapor de água acompanhado de quê? Vem cá. De congelamento, gerando o quê? Agulhas geladas. Tá bom? Diferença, local de origem. Falou de neve, nuvem. Falou de geada, solo. Tá? Falou de neve, precipitação não superficial. Falou de geada, precipitação superficial. Tá certo? Gostou do vídeo? Gostou da super aula? Se você gostou, deixa o like pra gente. Estou te pedindo mais uma vez. E compartilha nosso vídeo para chegar cada vez mais longe, tá bom? E deixe seus comentários aqui embaixo com sugestões de mais aulas e mais conteúdos que, à medida do possível, a gente vai estar super mega acatando as suas sugestões, tá bom? Um abraço e, como sempre, bons estudos!